Agradecemos a presença de todos à reunião institucional para a prestação de contas da gestão 2013 e 2014 do Legislativo. Lembramos que esta reunião está sendo transmitida, de prestação de contas, está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, em sinal aberto pelo canal 61.4 HF Digital, nos canais 12 e 27 da NET, e 17 da NET, e também pela internet, no site www.jacareí.sp.leg.br. De acordo com o regimento interno, ao final da gestão do presidente, deve apresentar relatório das atividades legislativas. Chamamos agora para a composição da mesa. Para a condução dos trabalhos, o excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Edinho Guedes. Chamamos também o senhor João Antônio Greco, diretor da Câmara Municipal de Jacareí. Convidamos agora a senhora Fernanda Medeiros Silva Brunheroto Sarte, secretária diretora jurídica. Chamamos agora o senhor Moacir Bento Salles Neto, secretário-diretor legislativo. Convidamos agora o senhor Elton Domingues Rivas, secretário-diretor de comunicação. Agora, convidamos a senhora Ellen Adalice de Oliveira André, diretora de Recursos Humanos. Agradecemos a presença... Vamos ao hino, por gentileza. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte.
Agradecemos a presença dos servidores desta casa e também dos vereadores Valmir, do Parque Meia Lua, Rogério Timóteo, Paulinho do Esporte, José Francisco, Ana Lino, Arildo Batista. Também das autoridades Didi Guedes, ex-presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Marcel Tadeu Pedro de Oliveira, secretário de Segurança de Jacareí. Senhor André Donizete da Silva, secretário de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Jacareí. Sandra Valéria de Moraes Lopes, secretária de Esportes e Recreação da Prefeitura Municipal de Jacareí. Com a palavra agora, o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, vereador Edinho Guedes. Bom dia a todos os servidores, todas as servidoras, bom dia a todos os colegas vereadores, bom dia a todos os secretários, os quais o cumprimento da pessoa do secretário André Donizete de Administração, Marcel de Segurança. Queria agradecer a presença de todos, alguns servidores também da Prefeitura, amigos. É uma satisfação estarmos aqui no dia de hoje para prestar conta sobre os trabalhos realizados nos últimos 2 anos aqui no Poder Legislativo de Jacareí. Porém, nós achamos importante, nesse dia, corrigirmos aí uma lacuna que nós percebemos que havia no regimento interno. É muito importante, sem dúvida nenhuma, a prestação de contas, mas nós entendemos que também é importante nós formalizarmos a eleição que aconteceu ontem. E toda eleição acontece um ato de diplomação, é a documentação, o reconhecimento de que aquela pessoa que se candidatou passou pelo processo legal, recebeu os votos, e a instituição que assim o faz tem que exercer esse trabalho. E nós percebemos que no regimento interno da Câmara não existia essa solenidade. Então, a transmissão da presidência no meio do mandato, né, como não tem cerimônia de posse, fica uma coisa meia fria, né? Vira o ano, 1º de janeiro chega, na primeira sessão já começamos a trabalhar, não existe esse momento. E conversando com a diretoria, com os membros da casa, nós achamos importante criar uma cultura de transição, de transmissão. Fortalecer a ideia de que ninguém aqui é vereador, ninguém aqui é presidente, nós todos estamos vereador, quem passa por aqui está presidente, está secretário, está vice-presidente, e essa é um dever institucional, é um dever legal, essa função. E ela não pertence a nós. Então, essa transmissão ela tem que ter o rito também para fechar o ciclo dos 24 meses e iniciar o ciclo dos novos 24 meses, o biênio da eleição, da gestão da Câmara. Por conta disso, até peço desculpas pelo pequeno atraso que nós tivemos, nós criamos isso agora, nos últimos 30 minutos. Queria corrigir aqui, eu não sabia. A Sandra, secretária de Esporte, está aqui. Sandra, bom dia, obrigado por ter vindo. Então, queria chamar nesse momento, agradecer a presença dos novos vereadores, convidar os vereadores eleitos ontem, na nossa eleição, que comporão a mesa diretora, que fará a gestão da Câmara 2015-2016, e gostaria de convocá-los, eu vou pedir licença para eu ficar de pé, eu acho que vai ficar melhor. Arildo Batista. Então, entregar o seu diploma. Arildo, parabéns. Então, Arildo foi eleito para presidente da Câmara. Vice-presidente da Câmara, fica aqui, vereador Paulinho do Esporte, Paulo Luiz dos Santos. Primeiro secretário, vereador Rogério da Silva Timóteo. E segunda secretária, querida Ana Maria Lino da Silva Bispo. Então, representando e formalizando esse momento de transição, queria passar a palavra para o Arildo para fazer uma breve saudação em nome da nova mesa diretora. Alô?
Bom dia a todos mais uma vez. Agradeço as palavras do Edinho. E a gente tem aí um trabalho bastante interessante que vai ser apresentado, então eu procurarei ser breve, porque nós já estamos aqui há um bom tempo, então acho que dispenso algumas formalidades. Logicamente, agradecer a presença aqui dos vereadores, Didi, né, sempre vereador, né, Didi? Os secretários da Prefeitura, na pessoa do André, quero cumprimentar a todos e dizer que para a gente é uma satisfação muito grande poder estar assumindo talvez um cargo que, como o Edinho falou, a gente não é. Porque, na verdade, isso é um trabalho um pouco além daquele que o vereador faz no seu dia a dia. É a responsabilidade de fazer a gestão dessa casa, dessa instituição, porque é assim que funciona e assim deve ser. E já vou avisando, né? Agradecer as pessoas que me cumprimentaram. Eu sei que cada um que não me cumprimentou já estão na minha lista negra, então depois, por favor, corra. Brincadeira, logicamente. Mas ontem, Edinho, curiosamente, né, é engraçado. A gente fez um trabalho conjunto, então parece-me que não muda muita coisa, lógico, né? Além de que eu sou mais bonito que você, pelo menos é isso que a minha mãe fala, né? E as pessoas têm perguntado o que vai mudar na sua gestão, né? Então é muito difícil para a gente dizer o que vai mudar, porque na verdade esse processo ele foi construído com o apoio de todos os vereadores, né? Ainda que seja na pessoa do Edinho, a gente tem muita felicidade de dizer que nós apoiamos, porque foram modificações que a gente, pelo menos, tem a intenção de fazê-las para que elas realmente tornem a funcionalidade dessa instituição melhor, para que a gente crie motivação para aqueles que aqui trabalham. Enfim, eu dizia assim para as pessoas, bem, a modificação, na verdade, é apenas a personalidade. Acho que cada um tem uma característica diferente que pode ser um diferencial. Mas eu não tenho nenhum problema em dizer que procurarei, dentro do possível, logicamente, tentar aperfeiçoar, né, aquilo que ainda não foi feito. Mas isso só acontecerá também com a ajuda dos demais e principalmente do Edinho. Porque esse é um processo que ele é dinâmico. E às vezes a gente vai percebendo as dificuldades, as necessidades, e aí a gente precisa fazer as alterações. Então, eu tenho dito para os repórteres que praticamente não é um continuismo, mas na verdade uma continuidade de um processo de sucesso que tem realmente, a gente tem sentido isso no dia a dia, nas conversas com os munícipes, as pessoas entendem que isso aqui se tornou realmente um espaço muito mais democrático, um espaço público, onde as pessoas realmente possam estar aqui e serem atendidos naquilo que é pertinente a essa casa. Enfim, eu quero desejar, talvez a gente acabe não encontrando a todos, desejar a todos vocês um Feliz Natal e um 2015 que espero muito a colaboração de vocês, porque quem na verdade toca essa casa são vocês, são os funcionários, e sem vocês, os vereadores são meros figurantes aqui, apesar de que as pessoas acham que a Câmara é dos vereadores. Os vereadores fazem um trabalho político, mas quem faz realmente o trabalho que torna isso aqui, vamos dizer, objetivo da sociedade, são vocês, tá certo? Conto com todos e até 2015, então. Muito obrigado a todos. Pedimos aos integrantes da mesa que, por gentileza, retornem às galerias para melhor visualização da prestação de contas, que será iniciada neste momento. Bom, vamos lá então. Nós tentamos reunir todas as ações, todas as atividades que esse mandato teve como desafio, da forma mais didática possível, para que todos possam entender, inclusive aqueles que estão tomando contato pela primeira vez com essas atividades. Então, as mudanças, as atividades, os desafios que nós tivemos nesses 2 anos de trabalho aqui na Câmara foram estruturadas em 3 eixos, basicamente. O primeiro eixo relacionado à modernização da máquina pública. Então, a revisão interna dos procedimentos, a confirmação dos procedimentos que já funcionavam muito bem, aqueles que precisavam de alguns ajustes. O segundo eixo dos nossos trabalhos foi a criação de ferramentas que possibilitassem maior participação popular junto ao Poder Legislativo. Ferramentas que ampliassem e estreitassem mais a participação da população e
aproximasse mais a população do vereador, e aqui eu cito especificamente utilizando a tecnologia para isso. E, por fim, não por último, mas por fim, que eu acho que é um dos mais importantes, a questão da valorização do servidor público da Câmara. Então, nós vamos estruturar hoje a prestação de contas cumprindo esses 3 eixos, explicando esses 3 eixos, acho que vai ficar uma coisa bem didática e fácil de entender. Bom, iniciando então falando um pouco da modernização da máquina pública. A Câmara, como qualquer outra repartição pública, ela é obrigada por lei a seguir alguns ritos, alguns procedimentos, e esses ritos, esses procedimentos seguem leis existentes, mas essas leis deixam margem para que nós, internamente, possamos modernizar e ajustar alguns deles. Então, logo que assumimos, nós tínhamos um desafio mais político do que administrativo, que era dar uma outra cara para a Câmara e corrigir um equívoco que acontecia aqui. E foi uma decisão muito difícil, né? Todos sabem, era exatamente nesse espaço aqui, funcionava o CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, que à primeira vista parece uma coisa importante, bacana, e é mesmo, atender o cidadão é muito importante. Porém, a Câmara não pode realizar serviços de assistencialismo, né? Por quê? Esse serviço de assistencialismo não só é ilegal, considerado desvio de função pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça, outras câmaras que tinham tido essa atividade, né, de institucionalizar prestações de serviços que não seja legislar e fiscalizar o executivo, já tinham sido julgados pelos tribunais, e nós tínhamos isso institucionalizado aqui. Então foi a primeira decisão que nós tivemos que tomar continua ou não. E daí a nossa decisão foi sempre seguir nos 2 eixos, que era respeitar a Constituição Federal e tomar decisões que fossem igual para todo mundo, que fossem justas para todos. E como isso desrespeitava a lei, nossa decisão de fechar o CAC foi difícil, no primeiro momento incompreendida por alguns munícipes, mas depois facilmente absorvida, e mostro a importância dessa atitude, porque o equívoco dela se mostrava não só no fato de criar, né, essa sensação do cidadão que a política é aquele que vai me dar alguma coisa, então eu preciso lá, o bom político é aquele que me dá alguma coisa, né? Eu acho que esse é o pior legado que o assistencialismo deixa. Mas o outro ponto também é que aqui na Câmara a gente tinha um problema, né? Aqui funcionava um centro de seleção, como se fosse um posto de atendimento do trabalhador para fazer currículo e tal, sendo que a prefeitura tinha esse posto e deixava de fazer esses serviços porque a Câmara fazia. Então a Câmara, em vez de fiscalizar a prefeitura faça, ela estava fazendo às vezes da prefeitura, de forma institucionalizada. Então foi muito legal que ao fechar, a prefeitura na hora absorveu esse serviço, na hora passou a fazer os currículos, óbvio, teve que ter uma tratativa e tal. E hoje esse serviço é 100% feito pela prefeitura, pelo ponto de atendimento do trabalhador, pelo PAT, inclusive já aprimorando esse serviço. Então a gente deixou de fazer, porque além de não fazer, a gente não fiscalizava. Agora, a hora que a gente deixou de fazer, a prefeitura passou a fazer e cumprir esse dever. Então, essa primeira decisão difícil, mas teve que ser tomada. E com isso a gente começou a dar uma outra cara, o Arildo tocou nesse assunto, de mostrar que a Câmara tinha que cumprir o dever constitucional dela, que é fiscalizar o executivo e fazer leis, né? Então, seguimos esse caminho. Daí, começamos então a ter contato, né, pela primeira vez, com os procedimentos administrativos da Câmara. E aqui eu gostaria de frisar que a Câmara é realmente uma referência, não só no Vale do Paraíba, eu tive a oportunidade de estar em outras câmaras nesse período. O nosso processo legislativo, o nosso funcionamento interno, ele é muito bom. Ele é muito organizado, nossos servidores, nós temos talentos aqui já de muitos anos que realizam muito bem esse serviço. E durante esse processo, nós, tomando contato com os processos internos, percebemos que tinha alguns processos que funcionavam bem, mas não funcionavam de forma conectada. Então isso, às vezes, gerava repetição, retrabalho, e daí a gente iniciou, então, um processo de rever os procedimentos. E revisão é sempre importante, gente. Revisão não necessariamente nós estamos
invalidando o que já existia. Muitas vezes, no ato de revisar, a gente confirma que o que existe é bom. E aqui aconteceu várias vezes isso. Mas também temos a oportunidade, nos permitimos a analisar algo que pode ser ajustado, aprimorado, e iniciamos esse processo com a revisão interna de alguns procedimentos. Percebendo a necessidade, então, de modernização, de mudança, uma decisão que a gente tomou bastante simples foi digitalizar alguns procedimentos. Isso, Arildo, esse processo é um processo lento, a gente não conseguiu concluir ele, né? Agora que a gente tem o nosso Departamento de Tecnologia da Informação, então a gente tinha que fazer meio na unha isso, não conseguimos fazer tudo, mas no processo legislativo, por exemplo, o Moacir está aqui, a gente teve um grande avanço, né? Onde a gente tinha distribuição muitas vezes dos trabalhos todos em papel, às vezes em rascunho e tal, e ao passar para o meio eletrônico, a agilidade ficou muito maior, ficou muito mais fácil, muito melhor para o servidor da Secretaria receber os trabalhos dos vereadores. Então, eu ressalto aqui esse processo de digitalização, em especial o processo legislativo. A gente conseguiu digitalizar isso de maneira simples, objetiva e que deu resultado imediato. E, concluindo agora esse processo de modernização, nós adquirimos novos computadores, né? Existiam aí computadores que não estavam em boa qualidade. Foram mais de 50 computadores que nós adquirimos, já estão todos aí. Estávamos aguardando chegar os softwares, que também ajudou a gente a sair de uma situação de alguns softwares piratas para agora, de fato, softwares legítimos comprados aí pela administração pública. A gente não pode, imagina, cometer essa ilegalidade. Então, corrigimos isso também. E os tablets dos vereadores, saúdo aqui o vereador Rogério Timóteo, todo conhecedor dos avanços tecnológicos. Aqui ele foi um dos que falou, pô, Edinho, acho que era legal a gente ter, concordei com a sugestão dele, e através agora do tablet, que todos os vereadores receberam nós estamos diminuindo a impressão de projetos de lei na hora da sessão de Câmara, porque a gente já consegue olhar como a gente digitalizou os processos legislativos. Os projetos de lei já estão no e-mail dos vereadores, então, em vez de imprimir, e principalmente os servidores da secretaria sabem disso, ao final de cada sessão de Câmara, eram calhamaços de papel sulfite que ia para o lixo, e que não precisava nem ser impresso agora com o tablet. Então, é um investimento que ele gera economia a médio e longo prazo. E daí veio o grande desafio. Para quem não sabe, e eu fiz questão também de fazer essa prestação de contas, porque a gente tem um misto de servidores aqui. A gente tem servidor que estava aqui desde o começo, que acompanhou esse processo, mas temos 20 servidores, 21 na verdade, com o Wagner, que foi uma novidade, que acabou assumindo depois que já tinha acontecido tudo. Então, eu achei importante contar a história desde o começo. Bom, só para vocês entenderem, a Câmara tinha uma estrutura, principalmente a estrutura ligada ao presidente, que, como bem o Arildo falou, exerce a função como vereador, mas é obrigado a exercer a função administrativa. E, por força de lei, o Greco está aqui, que não me deixa mentir, a estrutura administrativa ela funciona meio que dependente do presidente. No final das contas, é sempre a assinatura dele que faz andar. Então, por mais positivo e alinhado que seja a estrutura administrativa, ela depende do presidente para tomar algumas decisões. E todos os trabalhos do presidente é auditado anualmente pelo Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, já há uns 4, 5 anos, vinha apontando um equívoco existente na composição desses servidores. Então, qual era o problema? O presidente tinha ligado a ele para trabalhar e ajudar ele a desenvolver suas atividades 17 cargos comissionados. Qual que era o problema desses 17 cargos comissionados? Que a forma que eles foram criados desrespeitava a lei. A Constituição Federal diz que cargo comissionado pode existir exclusivamente para funções de assessoramento, direção e gerência. E esse assessoramento, o entendimento do Tribunal de Contas diz que esse assessoramento deve ser um assessoramento político. Ou seja, você não pode criar um assessor, igual nós tínhamos aqui, por exemplo, jurídico. Porque jurídico, no entendimento do Tribunal de Contas, seria uma função técnica, que não caberia, então, esse assessoramento comissionado. Enfim, imagine o desafio nosso, assumir e já ter que mandar a gente embora. O famoso facão. E não era pouco.
pelo apontamento do Tribunal de Contas, praticamente todos os 17 tinham que ser exonerados. E nós fizemos um reestudo para conseguir adequar alguns cargos, de fato, para funções de gerência, porque, como é transitória a função do presidente, é importante que ele tenha gerentes de sua confiança, né, diretores de sua confiança, que se encaixem nisso. Então, o nosso desafio foi entender isso, e aqui eu compartilho com vocês, e queria realmente agradecer o trabalho de todos os servidores, mas especialmente o trabalho do Greco, do Moacir e da Fernanda, que foram pessoas que trabalharam mais diretamente nesse processo de construção da reforma administrativa. E, em especial, gostaria de agradecer o vereador Rogério Timóteo, a vereadora Rose Gaspar, que não está aqui, o vereador Arildo Batista, membros da mesa, autores do projeto que nós assinamos juntos, e todos os vereadores. Faço aqui meu agradecimento ao vereador Valmir, ao vereador José Francisco e todos os demais que votaram unanimemente. É uma lei bastante difícil, que mandava embora funcionários, pessoas do nosso convívio, mas que, por vários apontamentos, só tinha que ser feito. Então, esse foi um desafio que consumiu aí praticamente 9 meses do primeiro ano. Então, façam as contas. Com isso, nós ficamos com um time bastante desfalcado. Então, imagine, o presidente tinha 17. Ele ficou com 5, que foram os que a gente conseguiu encaixar dentro da lei. Tivemos que remodular também, né, Fernanda, esses cargos. E ficamos com um grande desafio. E, mesa diretora, deixo a dica para vocês. Se tem uma coisa que vocês vão acompanhar a partir de 1º de janeiro, é o tal da folhinha do calendário. Porque são muitas ideias, mas a gente se ilude que são 24 meses. Porque pensando em férias, recesso, feriado, final de semana, são poucos dias úteis que sobra, muito menos que isso. E a gente teve esse desafio de 2013 e 2014, dos nossos 24 meses de trabalho que nós tínhamos, nós 10 meses tivemos que trabalhar com o time totalmente desfalcado. E mais uma vez eu quero agradecer aí o esforço, em especial dos 2 times que ficaram mais desfalcados. Acho que todos sentiram. Agradeço a compreensão de todos. Dos vereadores, porque os times que ficaram desfalcados prestavam serviço diretamente para os vereadores, que era a comunicação e o jurídico. E a gente teve que se virar nos 30. Né? A gente teve que trabalhar numa estrutura que tínhamos 17 com 5, e obviamente que a gente não deu conta para fazer da mesma forma que nós gostaríamos de fazer, igual nós temos hoje com o time recomposto. E, Fernanda, você foi uma heroína, porque não é fácil. Hoje, no jurídico, nós temos aí 5 servidores, os procuradores estão aqui, não nos deixam mentir. A responsabilidade que é dar um parecer, e o presidente toma a decisão em cima de parecer jurídico, sempre. Então, o número de trabalhos que tinha nas costas da Fernanda lá, para ela decidir, lhe rendeu 2 travadas de coluna, né, Fê? Mas você realmente realizou seu trabalho de forma exemplar, e eu tenho um grande orgulho. Você é uma pessoa que deve ser exaltada sempre como servidora pública, porque você provou que respeita o patrimônio público e faz tudo muito bem feito. E nesse período, a gente teve que dar um jeito, mas demos esse jeito. Né? Conseguimos avançar com a reforma, e daí, então, iniciamos o processo de recomposição desses cargos que vieram, agora por meio de um concurso público. E esse concurso público nós aproveitamos para repor esses postos, mas também repor algumas lacunas que existiam na nossa estrutura. Então, algumas lacunas que eu já citei, por exemplo, eram departamentos que, com o crescimento da Câmara, não dava mais para ser tocado só através de serviço terceirizado. A questão da informática é um exemplo clássico disso. Também o RH, a gente achou importante dar uma incorporada, trazendo uma diretora para cá, e repor, então, a comunicação, né, porque a comunicação a gente teve que reestruturar com um novo desafio, que eu vou falar um pouco mais para frente, para a TV aberta, gerando um volume de trabalho muito maior, e o jurídico melhor estruturado, agora com servidores concursados, criando o que vai ser muito importante para as próximas gestões, uma segurança e um lastro
de decisões que passam a ser igual jurisprudência no tribunal. Porque os desafios da Câmara, eles são muito parecidos todo ano. Só que o problema é que, como de 2 em 2 anos trocava os advogados, então sempre começava meio que do zero. Então agora, com advogados constantes, a gente vai conseguir amadurecer e firmar entendimentos que vai facilitar aí a questão dos projetos de lei, dos pareceres, da questão do Tribunal de Contas. Então, fizemos aí o concurso público. Foi um concurso público bastante desafiador também, fazer a licitação. Queria parabenizar aí a comissão de concurso público, que de forma exemplar fiscalizou isso, né? O Aguinaldo fez parte, acho que a Cláudia também, a Lia, que só não está aqui porque está de férias, merecida, também fez parte. Nós fomos até a empresa fiscalizar se era idônea mesmo, se tinha o cofre onde guardava as provas, para não ter vazamento igual o Enem. Então, tivemos todo esse cuidado para que o concurso público fosse redondinho. Desde o primeiro momento, formamos uma comissão, chamamos um representante da OAB e o promotor de justiça, José Luiz Berdinarski, para participar da comissão e fiscalizar o concurso público, que não houvesse nenhuma dúvida sobre a idoneidade e a lisura do concurso. E, graças a Deus, conseguimos fazer ele muito bem e repomos, então, com 20 novos servidores, repondo aqueles que foram e mais esses departamentos que foram criados, reestruturados, e conseguimos, então, recompor e tomar posse agora, a partir de julho, né, que vocês começaram, então, a chegar e a contribuir no nosso legislativo. Um outro ponto importante da reforma, que às vezes passa despercebido, mas para nós, vereadores, eu acho que foi uma decisão muito madura. Eu queria, de novo, agradecer essa nossa decisão e a compreensão e a parceria dos vereadores. Foi uma coisa que, para mim, foi um grande avanço. Na nossa reforma administrativa, talvez vocês não saibam, nós, a Câmara de Jacareí, poderia ter até 21 vereadores. Hoje, nós optamos por ter 13 vereadores e temos 4 assessores para isso. A justificativa de ter 4 assessores é porque nós somos em número reduzido para atender os 223 mil habitantes. Mas, cientes, né, responsáveis de que a criação desenfreada de cargo comissionado não é positivo, nós firmamos um acordo e isso está registrado em artigo na nossa reforma administrativa, que o número de 4 assessores, ele é condicionado a manter o número de 13 vereadores. Se a gente quiser aumentar o número de vereador, vai ter que diminuir o número de assessor. Então a gente escreveu, isso está na lei. Isso foi muito bem visto pelo Tribunal de Contas quando veio aqui fazer a auditoria esse ano. Falou, olha que bacana, além de vocês terem menos, vocês assumiram o compromisso que se for aumentar o número de vereador, vai ter que diminuir o número de assessor no gabinete. Então, é muito difícil câmaras terem essa atitude de ter a responsabilidade realmente de não criar, né? O cargo comissionado, ele é muito atraente para o político, porque é aquele momento que ele pode trazer a pessoa que apoiou e tal, que é justo, que não tem nenhum problema, gente. Cargo comissionado não tem nenhum problema, desde que seja dentro dos parâmetros da Constituição. E assessoramento político é o parâmetro que a Constituição autoriza, mas a gente tomou essa decisão que foi muito madura. Além disso, a Câmara criou o organograma, né? A Câmara não tinha um organograma, isso dificultava os servidores entender quem reportava para quem. Então a gente estruturou um organograma, hoje ele existe e fica fácil. Principalmente a gente teve essa experiência com a vida de novos servidores, chegava até ele entender como funcionava, hoje o organograma já explica bastante. Parece algo básico, mas era algo que precisava ser desenvolvido também. Bom, fechando a reforma, nós então conseguimos respirar, né, e olhar mais internamente e ver como a gente poderia implementar os ajustes de forma que ele continuasse e que não fosse. Me lembro que a primeira pessoa que fez essa pergunta foi o Luiz. Numa primeira reunião nossa, ele falou, presidente, quem garante que nas outras gestões isso vai continuar ou não? Né? E foi muito difícil quebrar essa cultura de personalização das mudanças, de personalização, de que tudo fosse feito, o objetivo era para deixar uma marca do presidente A ou B. Né? Então essa cultura foi muito difícil quebrar, ou nem cultura, de repente a percepção de que as coisas eram feitas com essa motivação. E pode ser que no passado nem tenha sido feito, mas que existia essa percepção. Então, procuramos uma forma de como é que faz então para implementar uma cultura de funcionamento
que tenha como objetivo a eficiência do serviço público e que não fique estigmatizado, que daí na hora que mudar o presidente ele vai decidir fazer de outra forma ou vai voltar a influenciar muito a área administrativa. E daí a gente percebeu que para mim foi um estralo, e compartilho com os nobres pares aqui da mesa diretora, já falei isso pessoalmente para eles, mas queria compartilhar com vocês, que a Câmara perde muito quando a área política influencia muito na área administrativa. A área política deve fazer o papel político. A área administrativa, quando ela funciona bem, isso, Arildo, consome menos nosso tempo. E um dos desafios que o presidente tem é continuar vereador enquanto presidente. Porque é clássico, né? O cara que é presidente, ele se afasta do mandato de vereador. Isso aconteceu comigo também. E é um grande desafio, porque a gente deve conta para quem votou. A gente espera a nossa atuação como parlamentar. Só que a estrutura administrativa, quanto muito centralizada no presidente, mata o mandato do vereador, pelo menos esses 2 anos. Então, para que isso não aconteça, Arildo, a gente buscou, na iniciativa privada, uma forma de que a gente pudesse fazer com que a Câmara, a parte administrativa, funcionasse, entre aspas, como se fosse um piloto automático, sem depender tanto das decisões pessoais do presidente, influenciando, faz isso aqui, eu quero que seja dessa cor e tal. É óbvio, a autonomia continua nas decisões, mas a parte operacional, a gente tentou buscar uma forma de criar um padrão para isso. Daí, a gente encontrou, então, a questão do sistema de gestão de qualidade. O que é o sistema de gestão de qualidade? Nada mais é que visitar cada departamento, perguntar como ele faz o trabalho dele, escrever isso, transformar isso num padrão de procedimento a ser seguido e, de 6 em 6 meses, acompanhar se aquilo está sendo seguido. Ponto. Esse padrão substitui o que eu faço agora? Tem um manual aqui para você seguir. Parece óbvio, mas é simples assim. Então, a gente começou esse trabalho, e é muito legal esse trabalho, porque ele fez com que a gente, olha que interessante, gente, com 65 anos de existência, depois de 65 anos de existência, que a gente criou a missão, a visão e os valores da Câmara. E isso, dentro de uma empresa, é a primeira coisa que você faz, quando você vai fundar a empresa, é definir isso. Então, é óbvio, a Constituição já diz qual que é a função do Legislativo, sim, mas a gente customizou os nossos, né? A missão, a visão, os valores, são esses quadrinhos que estão em todos os departamentos, para que todos possam conhecer. E esse sistema de gestão de qualidade, ele confirmou aquilo que eu falei no começo, que nós tínhamos talentos aqui dentro dessa casa e que esses talentos sabiam fazer muito bem o que eles faziam. A única coisa que a gente precisava era ligar uma informação com a outra e escrever isso. E, de forma bastante surpreendente, esses aqui são os 2 auditores da instituição internacional que veio aqui auditar a Câmara dos procedimentos. Eles falaram, não sei como vocês conseguiram fazer isso em tão pouco tempo. Numa empresa privada, no mínimo 2 anos, vocês fizeram aí em 8, 9 meses. Foi muito rápido isso. E a resposta para isso, a prova para isso, é porque a gente trabalhava muito bem. Os nossos servidores, daí aqui eu rendo homenagem a todos os servidores que já estavam aqui, principalmente, porque eles já haviam criado essa cultura, eles já haviam criado essas ferramentas que aferiam que a Câmara trabalhava muito bem. E isso já não deixou de ser uma percepção minha ou de qualquer outro e passou, então, a ser uma percepção internacional, reconhecida, de que a Câmara funciona nos padrões internacionais de qualidade hoje. E isso gerou, então, a nossa certificação de ISO 9000, sendo a primeira Câmara do Vale do Paraíba a ser certificada e está entre, eu chuto aí, as 10 dos 5.400 municípios, está entre as 10 que devem ter certificação ISO 9000. Então, isso não é qualquer coisa, é um desafio muito grande e traz uma qualidade de vida para o servidor, porque a gente tem agora o que estava vinculado pessoalmente, né? E daí, de repente, se a pessoa sair de férias, aquilo ficava difícil de ser feito, porque ficava muito vinculado à atividade daquela pessoa. Hoje a gente tem procedimentalizado, isso dá mais paz para o servidor, é mais fácil para aquele que chega a aplicar o que tem que ser feito. Então, queria realmente, a gente já teve a oportunidade de se falar aqui, de agradecer, mas realmente foi um grande avanço. E esse certificado, ele comprova a qualidade dos nossos servidores, e esse certificado pertence aos servidores. Porque, na verdade, o que a gente fez foi só
criar o momento da certificação, porque já estava quase tudo pronto e alinhamos isso para que desse certo. Outro trabalho muito importante que a gente achou de realizar aqui, porque era fundamental que desenvolvesse isso, foi a questão da sustentabilidade. A Câmara é um órgão administrativo, mas também gerava impacto ambiental. Então, a primeira coisa foi começar a usar, igual o tribunal já fazia, o Poder Judiciário já deu um passo à frente, papel reciclado. Esse papel ele não derruba árvore, esse papel já é feito de papel que é jogado no lixo. E a gente começou a utilizar, eu lembro no começo, putz, vai ficar feio e tal, pá. Mas a gente se habituou e hoje ninguém nem mais lembra disso. E a utilização de papel reciclado, a exemplo do Poder Judiciário, que já todas as sentenças, todos os processos há muitos anos já é através de papel reciclado, foi o nosso primeiro passo. Depois foi a coleta seletiva, que da Praça dos Três Poderes aqui foi o primeiro órgão a ter a coleta seletiva, que é separar, em vez de jogar fora, destinar isso de forma correta para que isso gere renda e não impacte o meio ambiente. E, por fim, um ato que aconteceu a semana passada foi um processo de arborização interna da Câmara, com plantio de mais de 20 mudas. Muitos não podem ter percebido que elas estão pequenininhas, mas quando crescerem em 3, 4 anos, são espécies chamadas aroeira-salsa, são árvores que ficam grandes, dão sombra, não quebram calçado e não derrubam folha para ter que ficar varrendo. Elas vão gerar um cinturão verde aqui em volta da Câmara, que vai ser bom para a qualidade térmica do prédio, dos carros dos vereadores, que a gente plantou exatamente aqui nesse contorno, além das árvores que vão ser plantadas no projeto da calçada, que eu vou falar daqui a pouco. Então, foram as 3 ações relacionadas à sustentabilidade. Sobre acessibilidade, também nós tínhamos alguns desafios. Ressalta aqui o Paulinho, que passou na pele essa dificuldade, e nós instalamos corrimãos, e eu descobri ontem que pode ser tanto corrimãos quanto corrimões. Eu não sabia que os dois estão certos. E no plenário, não só para subir na mesa, mas também lá na galeria, então era difícil, perigoso, alguém sofreu um acidente. As portas do auditório, essas 2 portas aqui, e da própria sala da presidência, era impossível um cadeirante entrar. E daí nós descobrimos isso com o Gu, que está aqui, amigo nosso, cadeirante, militante aí dos direitos das pessoas com deficiência. E a gente passou pelo constrangimento dele vir visitar a gente, não conseguia entrar, a gente tem que falar lá fora, porque não dava para entrar. E, pasmem, era um prédio que tinha acabado de ser construído. Então, a responsabilidade do poder público precisa ser ressaltada para isso também. Nós precisamos tornar os prédios públicos acessíveis para todos. E a gente está nesse desafio. E, por fim, o projeto Calçada Modelo, que é um projeto bastante complexo tecnicamente, que a gente conseguiu findar só agora, em dezembro. Então, ele vai ser executado o ano que vem. Agradecer na pessoa, não está o Walter Corbani aqui, mas do André representando os secretários. O Walter Corbani é nosso secretário de planejamento, que cedeu a arquiteta, que fez todo o projeto. E a Câmara vai ter a primeira calçada modelo em acessibilidade da cidade. Assim, o sonho de consumo e acessibilidade vai ser a calçada da Câmara. Todo o projeto feito, baseado nessas leis internacionais e nacionais, com piso, a faixa de serviço, as guias rebaixadas, piso tátil para cego, que é outra coisa que a gente não lembra, só lembra do cadeirante, do idoso. A gente acha lindo esse ladrilho português, que é caríssimo, mas é totalmente inadequado e desrespeita as normas da BNT e tal. Então, esse processo, a gente já tem a empresa que ganhou, acabou já a licitação direitinho, e ela vai ser executada o ano que vem. Então, com isso a gente fechou aí os trabalhos de acessibilidade, mas eu deixo um desafio para a próxima gestão, que é receber um cadeirante no gabinete dos vereadores, porque todas as partes dos gabinetes dos vereadores lá em cima não entra uma cadeira. Então, outro desafio que ficou para a gente resolver. Agora, falando um pouco sobre segurança. Nós tínhamos um desafio bastante grande aqui. Todos sabem que o fórum fica aqui do lado e toda quinta-feira tem julgamento de réus presos. Então, chega o camburão com os presos, descem os presos aqui, e os familiares e seus colegas ficam esperando para assistir a saída deles do caminhão. Até aí parece um ato humanitário, ok. Só que muitos de vocês não sabem, que por conta de a gente não ter nenhum controle de acesso, essas pessoas adentravam a Câmara, utilizavam o banheiro, sujavam o banheiro, e a gente não sabe
qual é a segurança que a gente tinha com esse acesso. A gente teve alguns casos, a gente não sabe se é relacionado a isso ou não, de furtos aqui dentro, né, de celular, de equipamento. E ficamos bastante impressionados com uma reunião chamada pelos promotores e juízes que nos convocaram, foi feita aqui na Câmara, dizendo o perigo que a gente corria, que inclusive a gente tinha jogado uma granada aqui em frente, a sorte que o pino não soltou. E tinha duas ocorrências, uma granada e um réu que conseguiu fugir. Ele desceu do caminhão, saiu correndo, desceu aqui, já os comparsas já estavam esperando ele aqui na ponte do Flórida para ele trocar de roupa, com o carro ligado, e a polícia conseguiu pegar. Então, olha o risco que a gente vivia aqui dentro, gente. Então, a gente criou registro de acesso, não é controle de acesso. Registro de acesso. Todo mundo continua entrando 100% na Câmara todos os dias. Ninguém restringiu nada. A gente passou a registrar. Por quê? Porque a gente tinha os problemas, não sabia quem tinha entrado. Não dava nem para começar a investigar se tivesse algum problema aqui. Então, deixar claro isso. A gente teve também uma certa resistência no começo. Não, mas não é a casa do povo. Eu falava, é a casa do povo, mas não é a casa da mãe Joana. Então, tem que ter alguma organização, né? O fato de a gente organizar não quer dizer que a gente está restringindo. A gente tem que mudar essa cultura que foi rapidamente absorvida e a gente tornou a Câmara mais segura com isso. Criamos um sistema integrado de câmeras, a gente descobriu que a Câmara tem várias câmeras, mas elas não são integradas e, pasmem vocês, algumas ninguém nem tem acesso. Filma, mas a gente não sabe onde está a gravação, ou seja, não tem utilidade. Então, está fechando, a gente conseguiu fechar isso também. Nós vamos ter, então, todas as câmeras integradas, né, inclusive com o link aberto para o fórum, para essas câmeras direcionadas aqui, que, pasmem vocês, os juízes do fórum já tiveram ameaça de morte visual, porque o juiz tem que ir até a porta para entregar o réu, né, dos comparsas dele que fica assim, ó, o juiz contando para a gente, apontando para o juiz, pasmem vocês o desafio que é essa atividade e a gente aqui participando disso. Então, agora com esse sistema de câmeras, inclusive abrindo o link para o fórum, e a nossa ideia também, Marcel, é abrir o link para a guarda, porque uma das câmeras vai ficar aqui na curva, vai pegar esse cruzamento, vai pegar a prefeitura, então pode ser útil. E criamos aí o nosso COI, o nosso centro de segurança, que está acabando, né? Cadê o segurança aí? Tem o Juliano e o Marcelo, que eram nossos servidores aqui, ainda não tinham um departamento estabelecido e tal, ficava lá no biombo. Agora vão ter uma salinha climatizada, adequada, com acesso a todas as câmeras, para poder fazer o serviço de segurança com mais qualidade. Então, essas foram as atividades relacionadas à segurança que nós fizemos aqui. E por último, e deixar claro que nós iniciamos esse processo, não foi pela denúncia que fizeram posteriormente, anteriormente nós já tínhamos iniciado isso, começamos a regularizar o prédio com relação ao incêndio, que também não tinha o laudo de vistoria, e isso, eu me recordo que foi logo no comecinho do mandato, quando o Elton tinha acabado de chegar, chegou em março, Elton, fevereiro, e a gente descobriu que o revestimento do estúdio da TV Câmara era o mesmo revestimento da boate de Santa Maria, que tinha morrido 300 e tanto lá queimado. E a gente descobriu que não tinha nem extintor dentro do nosso estúdio. E daí a gente começou a descobrir que se pegasse fogo, o pessoal lá de baixo do corredor, que era uma câmara de gás, que também não tinha saído. E começamos a perceber o quanto era grave a situação e a gente não sabia disso. Então iniciamos, posteriormente houve uma denúncia de todos os prédios públicos, tal, mas a gente já estava cumprindo o dever. A promotoria tem todos os laudos, nós conseguimos concluir também esse processo e a Câmara vai estar 100% regularizada com relação ao incêndio. Isso tudo, né, gerou uma economia de recursos públicos em torno de 8, eu estava conversando com a Andréia, na verdade vai ser em torno de 9 milhões de reais a devolução desses 2 anos. Dinheiro esse que, por mais que a gente quisesse, né, pastor, Ana, Paulinho, Arildo, Valmir, gostaria que o prefeito aplica nisso aqui, realmente não pode, né? Recentemente nós votamos esse projeto, mas já chegou o veto do prefeito dizendo, ilegal, vocês não podem dizer aonde eu devo aplicar, a independência dos poderes está na Constituição Federal, mas assim, a gente fica feliz de saber que esse recurso público foi otimizado e foi devolvido para ser aplicado para a população. Então, e seja
aonde for, e a gente tem que confiar que o nosso prefeito sabe as suas prioridades e vai aplicar de forma correta, e tenho certeza que vai acontecer. Então, retificando aqui, aproximados 9 milhões e não 8 milhões. Fechamos a parte da modernização da máquina pública e entramos agora na parte do acesso à informação e participação popular, estimulando a população a participar. Primeira coisa, já começamos abrindo, né, e quero ressaltar o trabalho do vereador Itamar enquanto presidente, o Rui, antigo diretor da TV Câmara, e a gente conseguiu abrir o canal da TV Câmara, que era só para quem tivesse assinatura da NET, então um pouco elitizado, e o HF, todo mundo tem acesso, então democratizou, e a gente acabou não compartilhando com vocês. A Câmara também, pela primeira vez, fez uma pesquisa de audiência e 53% da população de Jacareí assiste a TV Câmara. A gente não conseguiu compartilhar, faremos isso aí no começo do próximo mandato. Então, é um número bastante expressivo de pessoas que já usam a TV Câmara como referência de TV pública brasileira. Reformamos o site para estimular as pessoas a acessarem o site, ter um contato mais direto com o vereador. Inserimos a Câmara nas redes sociais, que era uma coisa que já existia, a gente estava fora, então isso também aproximou, tem uma atualização constante, bastante participação. Criamos aqui, recentemente, agradeço mais uma vez os vereadores, o programa Vota Cidadão. O que é isso? Hoje, qualquer jacariense que tem acesso à internet pode votar no projeto de lei antes do vereador votar. Então, antes para o cidadão poder opinar num projeto de lei, ele tinha que vir aqui, bater na porta do vereador dele, por que você vai votar assim, assim, assado? Ou vir no meio da sessão lá e gritar na hora do plenário. Agora ele pode entrar, votar e emitir a opinião dele. Gostaria que mudasse o artigo tal. Ele tem uma área de comentários. E com isso a gente inaugurou também uma ferramenta inédita. Nenhuma Câmara aqui do Vale do Paraíba e do Estado de São Paulo tinha essa ferramenta. O Senado e o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados Federais estão estudando implementar essa ferramenta. E, mais importante, essa opinião popular é impressa num relatório que vai para todos os vereadores e a gente tem a opinião da população na hora que a gente vai formar o nosso convencimento. O voto continua sendo nosso, por lei, mas a gente passa a ter uma participação mais direta da população. E, peraí, eu acho que eu pulei um. A última ferramenta, vou usar esse slide então para falar... na sequência, deixa eu ver. É isso mesmo. Para falar do Fiscaliza Jacareí. Foi outra ferramenta que nós criamos também para que a gente possa qualificar o debate sobre a cidade. Queria agradecer aí o Gilberto, a Alessandra, os dois servidores e o Fred também que participou disso. Nós criamos uma ferramenta onde é possível, através desses desenhinhos aqui, vocês saberem o desempenho da cidade em todas as áreas. Em saúde, educação, transporte, habitação. Então, eu quero saber quantos carros tem na cidade. Você consegue ver lá. Quantos ônibus tem na cidade. Quantas motos tem na cidade. Quantos leitos hospitalares tem aqui. Então, quantas escolas particulares, quantas escolas estaduais, quantas escolas municipais. Qual foi o índice de rendimento dos nossos alunos da rede municipal e da rede estadual. Todos os índices de desempenho da cidade estão nessa ferramenta. Por que a gente criou ela? Primeiro, para que a gente pudesse qualificar o nosso trabalho de vereador. Para que a gente não subisse na tribuna e fizesse análise do município baseado no achismo. E segundo, para que a população começasse a analisar a cidade com qualidade. Sem o oba-oba da rede social, do boato. Analisa. E o legal dessa ferramenta é que tem o histórico dos anos. Então, a evolução das informações. Então, é uma ferramenta muito importante, qualifica o nosso trabalho de fiscalização e qualifica o debate sobre a cidade com todas as informações lá. É uma ferramenta em constante aprimoramento. Convido a todos vocês que acessarem o que vocês acharem de ajuste, passar para a gente, mas é uma ferramenta bastante importante para desenvolver com qualidade a fiscalização da cidade. Um último desafio, né, que fiz essa cobrança diretamente lá, a rede legislativa lá em Brasília e cobrando, é que a Câmara tem direito de ter a Rádio Câmara. Quando a gente recebeu o sinal da TV Câmara, dentro desse pacote, existe o direito da Câmara ter a Rádio Câmara. É um investimento bastante baixo, comparado com a TV, e seria um outro viés, um outro nicho da população que não tem TV, de repente mais simples, lá, zona rural e tal, que a gente conseguiria chegar com os trabalhos da Câmara, com os trabalhos, os acontecimentos da cidade. Esse processo está em andamento,
o Ministério da Comunicação está liberando essas licenças gradualmente e tive aí o retorno do pessoal da rede legislativa lá do governo federal, que a Câmara em 2015 deve receber essa licença. Então, acho que é também um avanço na ampliação da comunicação com a população. E, por fim, esse último desafio, que é tornar público todos os contratos da Câmara. Todos os contratos da Câmara que foram assinados, isso vai ser regulamentado nesse último BO, serão divulgados para qualquer um da população ter acesso. Né? E penso que isso poderia acontecer também com o Poder Executivo, mas enquanto podemos regulamentar o nosso, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Então, qualquer contrato, não tem contrato secreto, tem que ser público e todo mundo tem que ter acesso, conseguir baixar, como faz hoje no projeto de lei. Todo mundo baixa o projeto de lei, vai poder ver os contratos da Câmara, porque o dinheiro que banca isso é da população. Então, a gente deve conta à população. E para fechar, o último eixo, esse que é o mais gostoso de fazer, que é o eixo da valorização do servidor, porque é a hora que a gente humaniza nosso trabalho. O serviço público tem como principal ferramenta o ser humano. Quem presta serviço é o ser humano. E todos esses desafios, muitas vezes nos engole, literalmente, nos isola lá na sala, em decisões, reuniões, que muitas vezes nos afasta do ser humano. E conforme a gente foi conseguindo vencer esses desafios, a gente conseguiu também, graças a Deus, contemplar a questão da valorização do servidor público da Câmara. Então, iniciamos, primeiro, na própria reforma administrativa, criando 7 cargos efetivos de confiança, que era uma coisa inédita também. O que é o cargo efetivo de confiança? É a possibilidade do servidor efetivo progredir dentro da Câmara. Então, são cargos de nomeação do presidente, que ele só pode nomear cargos efetivos, servidores concursados. Então, a gente criou a possibilidade de transitoriedade dentro do organograma da Câmara, dos servidores que, teoricamente, de carreira, nunca ia sair daquela função. Então, a gente tem 7 possibilidades desses servidores serem promovidos, entre aspas, Arildo, pelo presidente, conforme o desempenho deles. Então, essa foi o primeiro avanço, né, e foi muito importante esses cargos para que a gente estruturasse essas mudanças que se desenvolveram. O segundo, que é a menina dos nossos olhos, que foi a Escola do Legislativo, nós ajustamos o procedimento de treinamento da Câmara. Não era muito claro a forma em que o servidor teria direito de ter treinamentos, de se capacitar, de se melhorar, de aprender mais para fazer melhor. Então, isso estava muito pessoalizado, muito dependente de convencer o presidente ou convencer A ou B. E nós criamos, então, um órgão interno que desse direitos iguais para todos os servidores de se capacitar. A Escola do Legislativo, hoje, capitaneada pelo Anderson e o Aguinaldo, faz esse trabalho. No orçamento de 2015, pela primeira vez, nós criamos um orçamento para a Escola do Legislativo, com o direito de todos os servidores receber pelo menos um treinamento. Todos os mais de 60 servidores nossos efetivos e comissionados administrativos terão treinamentos. Então, o treinamento deixa de ser percebido como um, entre aspas, favor ou benesse e passa a ser reconhecido como direito e dever do gestor promover o servidor que quer melhorar. Então, a Escola do Legislativo foi uma ferramenta bastante importante que tem sido aprimorada a cada dia. Só que a gente tinha um segundo desafio. Tudo isso era baseado no achismo, na experiência. Então, Greco, o que você acha? Então, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal. A gente tinha que perguntar, mas nada melhor do que perguntar com quem está participando. E daí a gente realmente teve uma medida ousada de perguntar para o servidor o que ele estava achando da Câmara. O que ele gostava, o que ele não gostava, o que ele achava que podia melhorar. E fizemos, então, uma pesquisa de clima organizacional. Contratamos uma empresa de psicólogos que veio aqui e conversou com cada servidor para saber e escutar dele o que ele achava disso. Essa pesquisa de clima organizacional foi fundamental para orientar as decisões que a gente tinha que tomar nesse sentido. Primeira coisa que a gente percebeu na pesquisa de clima organizacional, que a gente tinha uma comunicação interna ineficaz. Existia uma distância entre direção e servidor, seja a presidência ou a própria direção, e isso gerava
um desencontro de informação. Então, sabe telefone sem fio? Acontece de um jeito e chega do outro jeito na outra ponta. Então, muitos dos atos administrativos eram sabidos pelo boletim oficial e daí cada um dava a sua interpretação e não ficava claro qual tinha sido a intenção. E não está errado, porque todo ser humano tem direito de interpretar. E eu gosto muito de uma frase que fala: comunicação não é o que você fala, comunicação é o que os outros entendem. Se os outros estão entendendo errado, a responsabilidade é de quem não está falando. E era o nosso caso. Então, a gente teve que tomar uma ação corretiva para corrigir isso aqui. E essa ação corretiva foi criar exatamente esse momento aqui, que é uma reunião semanal, que passou a acontecer todas as semanas, com todos os servidores, chamada Comunicando, das 7h40 às 8h10. E a gente hoje fecha a 28ª reunião. Então foi até muito importante essa conversa, porque quem também não acompanhou Comunicando, porque não tinha, tem muita coisa que de repente estava meio fora do lugar aí, e hoje a prestação de contas é para organizar isso. Como aconteceu, por que aconteceu e o que motivou a gente a fazer isso. O Comunicando hoje é uma realidade. Queria agradecer mais uma vez a Câmara, que a gente aprovou na última sessão de Câmara em resolução. Então já tinha uma portaria regulamentando. Hoje o Comunicando é um direito dos servidores em resolução. Então é uma ferramenta de gestão e de contato direto. E que a gente passa então a criar esse contato que antigamente era uma reunião no começo do mandato, outra no final, e passa a ser constante para que a gente, com isso, alinhasse a comunicação e com isso a gente conseguiu corrigir isso. Um outro ponto que foi bastante desafiador foi o seguinte, essa é uma explicação um pouco mais detalhada. A Câmara, além das funções dos seus cargos, ela também tem algumas funções que têm que ser exercidas, mas não justifica abrir um novo concurso. São funções que não justifica a gente contratar uma nova pessoa. Que o servidor tem que prestar essa função na folga ou no momento de vaga do trabalho dele. Por isso que a gente chama de função gratificada. A famosa FG da Prefeitura, que aqui na Câmara chama gratificação ou desempenho de atividade. Só muda o nome, mas é a mesma coisa. E por questões organizacionais, questões de voluntariado, de vontade de participar, assim, não cabe aqui a gente elencar para não se estender muito. Nós tínhamos 23 funções gratificadas, que são remuneradas, concentradas em 9 servidores, deixando claro que esses 9 servidores eles acumulavam serviço, mas não acumulavam remuneração. E através de uma sugestão da Maria Helena, que não está aqui, eu acho que a Maria Helena está lá na recepção, ela falou: pô, Edinho, não era legal abrir isso, dar a oportunidade de outros servidores participarem? Então eu falei: verdade. Para você ver, gente, uma questão óbvia aqui, só de alguém falar. E a gente, então, remodelou as funções gratificadas, redistribuímos. Hoje, então, cada função tem um servidor dando condição igual, né, para todos os servidores participarem. E mais, a gente conseguiu, na última sessão de Câmara, votar a resolução que criou as atribuições. Então, cada membro de comissão hoje, na dúvida se deve fazer ou não, tem que pegar essa resolução e falar: é minha atribuição? Não existia isso também, né? E criamos aí a rotatividade de 1 em 1 ano, para que a gente possa dar a oportunidade dos outros 40 que ficaram de fora também participar dessas funções gratificadas. Eu acho que isso foi uma valorização importante e que a gente conseguiu desenvolver. Outro ponto que apareceu na pesquisa de clima organizacional foi a baixa participação na gestão. Os servidores não sentiam parte das decisões, porque eram tomadas de forma centralizada e tal. E como é que a gente corrige isso? Criamos, então, percebemos que essa situação causava bastante desconforto às pessoas que estavam participando, e a gente criou, então, o Grupo Foco, que foi um outro trabalho dessa mesma empresa com as psicólogas, que daí reuniam todos os servidores em grupos de 10, fala: diga todos os problemas. Agora, qual a solução para esse problema? E dessa reunião, que ouviu todos os servidores, saíram 19 propostas, e dessas 19 propostas, 18 foram atendidas. A única que não foi atendida é porque era ilegal, era contra a lei, não dava para a gente atender, mas a ideia foi registrada. Então, das 19, 18 foram atendidas. Então, mostrando aí a importância
e a valorização que a gente deu à opinião do servidor público. E o mais legal é perceber que, na verdade, assim, o gestor, na verdade, ele gerencia, porque quem faz mesmo é o servidor, porque muitos dos problemas que existiam, os próprios servidores já sabiam a solução, e só precisava escutar. Então, o Grupo Foco foi bastante importante. Lembrando, o Grupo Foco também está na resolução que nós votamos na quarta-feira, e é uma conquista do servidor, não é uma mera vontade. Passa a ser uma conquista do servidor, está regulamentado esse espaço de opinião. E daí o que a gente fez? Cada grupo de 10 elegeu um representante, e esses representantes sentam com o presidente, opinam, indicam sugestões, e assim, inclusive, nasceu a Associação dos Servidores da Câmara Municipal de Jacareí, fundada recentemente, para quem não sabe, teve eleição aqui, nessa conversa exatamente para viabilizar algumas coisas que a Câmara não poderia fazer por limitação legal. Agora a associação vai poder fazer convênios, aluguel de vagas de estacionamento, enfim, vários benefícios que o servidor não tinha, porque a Câmara não podia dar, agora a associação vai poder fazer, fruto do Grupo Foco. Criamos o espaço de convivência, né, que era um problema, na hora do almoço, não tinha lugar para ficar e tal. A gente, para quem não sabe, a ideia é aquele espaço lá, indo para o plenário, é um espaço do servidor, vamos instalar alguns computadores lá para ter acesso à internet. Já instalamos uma TV para o servidor poder ter horário de almoço digno e tal, descansar, tranquilo. E implementamos também a ginástica laboral, né, 3 dias de manhã e tal, todo mundo já tem feito uso disso, eu já participei, é bem bacana. Criamos a brigada de incêndio com treinamento, queria parabenizar a participação dos servidores aí, que além da gente estar mais seguro, está participando dessa segurança conjuntamente. E fechamos, assinei ontem com a empresa de saúde ocupacional. Eu acho que também um grande avanço vai ser executado a partir do ano que vem, mas está tudo prontinho, já assinamos o contrato, acabou a licitação. Uma empresa que vai acompanhar a saúde do servidor aqui dentro de perto e alimentar o RH para que a gente tenha um acompanhamento. Muitas vezes o servidor ficava doente, a gente sabia pelo amigo dele, a gente não sabia qual doença era e tal. E a partir de agora, a gente vai ter consulta médica aqui dentro da Câmara, está contratado isso já. Vai ter um médico que vai vir aqui, vai acompanhar, fazer acompanhamento médico dos nossos servidores. Vamos ter psicólogo aqui dentro da Câmara. Às vezes não está bem, está com a cabeça estourada, está chateado e tal. Em vez de ficar falando com alguém que, de repente, pode ter um bom coração de escutar, mas não tem capacidade técnica para te ajudar a resolver aquele problema, vai ter um psicólogo para te dar orientação, inspirado aqui, o Adilson está aqui, na Johnson, que oferece esse tipo de serviço para o seu servidor, para o seu funcionário. Então, já é direito, está assinado, começa a partir do ano que vem. E também uma coisa importantíssima, que é a questão de segurança do trabalho. A gente nunca teve nenhuma abordagem com relação a isso. Ocorreram pequenos acidentes, grandes acidentes, algumas lesões que a gente não sabe, porque a gente não tinha um controle disso. E essa empresa vai criar a CIPA, Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, para que a gente garanta a qualidade de trabalho aqui dentro da Câmara. Isso fechamos, a partir de janeiro já está em execução. E para fechar, agora sim, era um grande sonho nosso ter um momento de premiar, estilo McDonald's, funcionário do mês e tal, mas a gente não sabia como fazer isso. E o meu receio de como fazer isso era criar, assim, um ambiente que a gente valorizasse, que não fosse muito claro a forma de premiação desse funcionário e que parecesse a quem fosse mais amigo do presidente ia ganhar e tal. E a gente ficou nessa dúvida e calhou nesse processo uma consultoria que tem prestado para a gente um serviço de criação de desempenho pessoal, de metas de desempenho pessoal e organizacional, está relacionado a ISO 9000. A gente criou, então, o Prêmio Eficiência Pública, que vai ser dado anualmente, isso já está regulamentado também, a 3 servidores que criarem uma inovação no seu departamento, e essa inovação diminuir o tempo de trabalho, economia de tempo ou economia de dinheiro público. E a primeira edição vai ser hoje e a primeira premiação vai ser hoje. Primeiro lugar ganha 5 dias de descanso, segundo lugar 3 dias de descanso e terceiro lugar 2 dias de descanso. Então, a ideia era encontrar quem, além do seu trabalho, buscava fazer algo mais. Além de repetir aquilo que ele aprendeu,
o que eu posso fazer a mais? E a ideia aqui, gente, inovar, queria deixar bem clara essa situação. Inovar não quer dizer desvalorizar o que já existe. Muitas vezes é confirmar que o que já existe é bom. Mas inovar é se permitir a olhar a mesma coisa com outros olhos. Ficamos muito felizes em saber que houveram 11 inscritos, 12 inscritos e 18 ideias. Foram nessa primeira edição que a gente teve 10 dias, uma semana. A gente lançou a ideia, vejam só, lançamos a ideia nos departamentos, houveram 12 inscritos e 18 ideias. Deixar claro, gente, a apuração dessa ideia não basta só ser ideia. Tem que ser executável e tem que provar que vai economizar dinheiro e economizar tempo. Não pode ser só ideia, existia um critério para isso. A ideia que exercia muito esforço e tinha pouco retorno. Tinha uma classificação. Pouco esforço e grande retorno, melhor classificação. Então tem um critério baseado no Kaizen, que é um método japonês e tal. Não vai dar para a gente entrar em detalhes aqui. Então esses foram os primeiros inscritos. Eu queria parabenizar o Aguinaldo, a Alessandra, a Cris, o Diogo, a Fernanda, o Fred, a Ellen, a Márcia, a Maria Helena, desculpa o erro aqui, a Miriam, a Saara e o Wagner, que se inscreveram nessa primeira edição. Obviamente a gente vai ter que escolher 3 aqui, já foram escolhidos. Mas eu queria sugerir àqueles que a ideia não vingou, especificamente nessas 3 agora, que aprimorem elas e que esse exemplo sirva de motivação para os outros participarem. Então, neste momento, rufam os tambores. Está aqui. Nós vamos, então, entregar os prêmios, então, para os participantes. Sim. Então, eu queria chamar aqui o Greco, o Moacir e o Elton, que foram do departamento deles que nasceram os ganhadores. Vou explicar. Bom, vamos lá. Em terceiro lugar, a ideia foi o aprimoramento dos processos de compras e serviços. Olha que ela nem é do setor de compras e serviços. Que foi a Márcia Pereira. Uma salva de palmas para ela. Só para explicar, a Márcia, ela criou um mapa em todos os processos de compras, para a gente saber o que estava acontecendo, em que pé que estava, a gente tinha que folhear todo ele. E ela criou um mapa que na capa a gente já sabe como é que está andando o processo. Isso facilitou, esclareceu muita coisa no trâmite interno dos projetos, dos processos de compra e serviço, de contratação, que é um desafio nosso, que é o processo que mais caminha em todos os departamentos e que se demora, falta o pó de café, daí o pessoal fala, não está comprando. Às vezes essa demora no trâmite, falta a contratação de um serviço. Então a Márcia, lá trabalhando com o Greco, percebeu isso, sugeriu e foi premiada. Parabéns, Márcia. 2 dias de descanso. Parabéns. Em segundo lugar, o encaminhamento, esse aqui é mais técnico, Lá dentro da secretaria, todos nós vereadores encaminhamos os requerimentos, os pedidos de informação, as indicações. Então, todos os trabalhos dos vereadores, tudo que a população pede para a gente, isso é transformado em e-mail, agora dá mais papelzinho, e vai até a secretaria. E isso é uma mão de obra para a secretaria transformar naquilo que a gente assina na hora da sessão, tudo prontinho, bonitinho. E o Wagner, nosso recém-contratado servidor, ele criou algumas ferramentas que agiliza bastante esse procedimento e aumenta ainda mais a produtividade na realização desses trabalhos. E pela comissão de Kaizen, ele ficou em segundo lugar. Então, Wagner, uma salva de palmas para ele.
uma foto aí, os dois. Pô. Mostra aí. E, em primeiro lugar, que vai gastar os 5 dias, eu não sei como, né? Vai ser um cruzeiro e tal, vai saber. A ideia eu achei genial. Eu falei, nossa, como é que eu não pensei nisso? Eu ficava todo começo de ano cortando assinatura de jornal, porque a gente sabe que cada vez mais, a gente lê menos jornal, e em termos de sustentabilidade, jornal é um dejeto, um lixo que a Câmara gera bastante, né? E todos os jornais têm a sua versão online, tem sua versão. Quase todos os vereadores, quando distribuir os computadores, todos os vereadores vão ter acesso ao computador. Daí essa mente iluminada falou, por que então a gente tem que ficar comprando jornal impresso? Por que não dá a senha do assinante para todos os servidores? Quem quiser ler, lê. Quem quiser imprimir, imprime. Para que a gente vai ficar com aquelas folhaiadas, sujando o dedo, caindo? Os donos de jornal não vão gostar da ideia, porque a assinatura eletrônica é mais barata. Mas olha só, fácil implementação e economia de dinheiro público. E a Cris que teve essa ideia. Parabéns, Cris. Valeu. Bom, gente. Oi? Não pode trocar os dias de descanso. Só o servidor que não pode trocar, não. Bom, queria ressaltar, e para fechar nossa conversa, seguinte, eu acho que essa oportunidade que nós tivemos mostrou e confirmou o que a ISO já mostrou. Que a Câmara funciona muito bem, que nós temos talentos aqui, e eu achei que em uma semana, 18 ideias, mostra o que vocês inclusive falaram na palestra, das ideias represadas, que são ideias que não tinha ainda um canal para chegar, agora tem esse canal. Esqueci de falar, quem julga essas ideias é a Comissão de Avaliação de Desempenho, que faz a avaliação de desempenho de todos os servidores. Então, a comissão de servidores efetivos, não tem participação do presidente, não tem participação de nenhuma participação política, é uma decisão técnica e segue um gabarito do próprio Kaizen, é um método. Mas mostra, e eu queria já partir para a conclusão do nosso dia aqui, mostra algo que está dentro da gente e que pode sempre ser feito. Desde quando eu assumi aqui a presidência, essa função, para quem não sabe, eu trabalho na Câmara faz 12 anos. Eu comecei como secretário da presidência, depois fui chefe de gabinete, depois virei advogado, depois entrei como vereador. Mas eu convivo na Câmara desde que eu nasci. Eu nasci em 78, meu pai era vereador em 72. Então, eu lembro eu criança brincando no plenário. Tem uma ligação muito forte, eu vi a minha mãe aqui nesse plenário. Então, a minha ligação com a Câmara não é só de momento. E desde o começo, quando eu assumi esse desafio, e só assumi porque, como advogado, eu tinha consciência de que não é um grande jogo politicamente ser presidente hoje, com essa questão da ficha limpa, tudo, na verdade é um grande risco para o vereador. Quem não faz assistencialismo, não usa a Câmara para ganhar voto, com a estrutura da presidência, é mais dor de cabeça. Mas eu acreditava que as coisas que eu tinha vivido aqui dentro e que eu tinha aprendido lá fora também na minha vida profissional, poderia ser compartilhada aqui. E eu sei que eu tenho um jeitão meio objetivo demais, eu tive uma criação paterna e eu sabia que 24 meses não ia dar para fazer tudo. E muitas vezes eu tinha que puxar para o trem andar. E essas mudanças muitas vezes não foram compreendidas. Mas eu queria deixar claro que essas mudanças
elas basearam nisso que a gente acabou de comprovar aqui, de que todo mundo tem algo dentro de si para dar de melhor. E que o maior câncer que a gente pode ter enquanto estiver vivo é se acomodar, é entrar na zona de conforto, é achar que a gente não pode fazer melhor. Eu gosto muito dessa frase desse pensador japonês, que fala que a vida é igual a água, se parar apodrece. E me doía quando a gente via que tinha processos que poderiam ser aprimorados, mas era mais cômodo porque sempre foi assim. E eu não quero dizer, com relação a isso, que o que existia não era bom. Pelo contrário, a gente provou que era bom. A gente provou que já era bom. Mas em nenhum lugar, gente, nenhum ser humano sabe tudo e não pode aprimorar o que faz. Em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo, nenhum ser humano sabe tudo e pode deixar de aprimorar o que faz. Coube a mim, nesses 24 meses, levantar essa bandeira. E eu queria deixar claro que esse foi meu único objetivo. Minha única motivação de estar aqui foi levantar essa bandeira. Obviamente, cumprindo o dever da Câmara de ser um órgão de fiscalização, um órgão de gestão, um órgão de legislação. Mas, em especial, o que mais me motivou era por conhecer internamente a Câmara, de saber que as coisas que eram boas mesmo. Mas as coisas que poderiam ser melhores, ou as coisas que eu nunca nem pensei e nem existiam, poderiam acontecer. E a gente tinha que fazer isso se movimentar. Eu queria pedir desculpa mesmo, se em algum momento alguma dessas decisões não foi compreendida, se eu não fui claro, se eu não fui... de repente não falei da maneira que gostariam de escutar, mas eu queria que vocês tivessem a total certeza de que nunca, nenhuma decisão tomada aqui dentro teve a intenção de prejudicar alguém, teve a intenção que não fosse melhorar a vida das pessoas aqui dentro e melhorar o trabalho da Câmara. Por mais fofoca e incompreensão que houveram e foram poucas, mas por mais as que houveram, eu quero que todos tenham certeza que a minha tábua foi a lei e a justiça para todos. E todos sabem que a regra foi igual para todos. E que o que me motivou foi fazer melhor a vida de vocês aqui dentro no que cabia a mim opinar. Então, eu queria fechar essa oportunidade agradecendo, dizendo que todas as conquistas, elas são conquistas nossas, que eu cancelei a prestação de contas que a gente ia fazer no plenário, 7 horas da noite, para a população, um evento político, porque eu sentei com a minha equipe e falei, não tem sentido a gente fazer isso sem os servidores que construíram isso. Eu preferi fazer essa reunião entre a gente, 9 horas, porque esse é o momento nosso. E deixar bem claro que esse trabalho é nosso, é da Câmara, e não é de presidente, de político nenhum. E que só vai continuar sendo de vocês se vocês se aprimorarem, se apropriarem disso e continuar levantando essa bandeira. Os políticos passam, os mandatos passam, as pessoas ficam. E eu vou guardar sempre no meu coração as pessoas queridas que eu conheci, aprendi a conhecer mais ainda as que já conheciam e as novas que chegaram. Obrigado, foi um prazer imenso esses 24 meses, eu cresci muito como ser humano e se eu não pude fazer algumas coisas da maneira que vocês queriam, que o próximo Arildo faça ainda melhor. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma gestão ainda melhor, porque o nosso esforço de entregar a casa redonda, com os desafios menores e com problemas menores, eu acho que a gente cumpriu bem. Obrigado, boa semana, um Feliz Natal e um ótimo 2015 para vocês. Valeu.